Olá, muito tem se falado sobre autismo, sobre transtornos do espectro autista, mas ainda é um tema carregado por dúvidas, além de preconceitos. Por isso, hoje eu tenho o prazer de receber no programa uma grande especialista. Vou apresentá-la a vocês. Estou falando da doutora Gratiele Rodrigues da Cunha Azevedo. Ela é psiquiatra da infância, adolescência e vida adulta, é vice-coordenadora do TIM, Centro Especializado em Transtornos do Espectro Autista, TEA, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, agradeço aí o convite por estar com você e espero que eu possa colaborar um pouquinho aí para as dúvidas que surgiram, né, que seja uma conversa agradável. Bom, vamos começar então explicando para a população o que é autismo e sim, inclusive, sobre a nomenclatura. A gente pode falar autismo ou a gente tem que falar TEA, transtornos de espectro autista? Como é que vocês nos orientam? Se nós formos seguir os manuais, né, e esses manuais, eles têm um modelo médico ali de classificação, né, dos transtornos, a gente tem dois grandes manuais que a gente usa na psiquiatria, um deles é o DSM-5, é um manual americano específico de psiquiatria, e o outro é a CID, que está na sua 11ª versão agora, mas deve entrar em validade no Brasil em 2025. Os manuais médicos, eles usam a nomenclatura de um transtorno do espectro autista. Mas a gente tem visto muito, assim, um movimento por direitos, pela luta de direitos, de inclusão ali de pessoas autistas, que preferem a nomenclatura autismo do que ficar remetendo sempre ao termo transtorno, né? Um transtorno do espectro autista. Então, de usar mais o autismo, uma pessoa autista, né? Do que usar a nomenclatura TEA ou transtornos do espectro autista. Mas se você for na literatura científica, a nomenclatura principal utilizada ainda é de transtornos do espectro autista. Nossa, uma boa explicação, porque a nomenclatura, são muitas dúvidas que nos chegam, sempre assim, nós queremos colaborar para que a gente não corrobore o estigma, o preconceito que infelizmente ainda cerca, né, o autismo. Então, explicação ótima. Vamos falar de autismo, então, tá bom? Explica para a gente o que é o autismo. Então, o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, o que significa que ela manifesta-se normalmente já nos primeiros anos de vida, tá? E que vai impactar aí duas áreas distintas, né? Que são a área principalmente de interação ou comunicação social e uma outra área que são padrões de comportamentos que são mais repetitivos, muito restritos, muito rígidos, né? Que podem aparecer. Então, ele é definido assim. E não se usa mais uma classificação dos tipos de autismo? Como é que isso funciona na prática? O que acontece é que até o DSM-4, que é a antiga versão do DSM, atualmente a gente está na 5, e até a CID-10, a gente ainda usava categorias distintas, que eram o transtorno autista, a síndrome de Asperger, e tinha o autismo atípico, né, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. E desde o DSM-5, a CID demorou um pouquinho, né? A gente está na versão da CID-10, que é de 1994, né? Mas a CID-11 já saiu fora do Brasil em 2022, né? Mas aí a nomenclatura utilizada é mais um transtorno do espectro autista, especialmente pelo DSM, com os diferentes níveis ali de funcionalidade, o quanto uma pessoa requer de apoio no seu dia a dia. Então, vamos falar sobre os níveis, né, de necessidade e de suporte, de apoio que uma pessoa precisa para o dia a dia. Porque essa é uma dúvida comum que acabou nos chegando, porque, assim, tem uma pessoa que tem um autismo, eu vou chamar leigamente de mais grave, né, que ela depende, que ela, inclusive, não olha para a pessoa, tem problemas com ruídos, tem uma agressividade, tem problemas, inclusive, intelectuais, e tem gente que não, que leva uma vida praticamente normal, apesar dessa condição. Então, a senhora pode explicar para a gente esses níveis diferentes? Vamos conversar um pouquinho, assim, eu acho que é interessante a gente falar que essa ideia de níveis, ela vem especialmente do DSM-5, tá? Que existe desde 2013. E ao abolir as categorias, né, de criar esse diagnóstico único de transtornos do espectro autista, o DSM-5 tenta fazer uma diferenciação que é pelo nível de suporte, é o quanto essa pessoa precisa de apoio, né, o qual tipo de apoio que ela precisa no seu dia a dia. Tá? E claro que esse apoio vai variar
dependendo das características do autismo. Então, a gente costuma dizer uma frase, assim, que a gente sempre fala, que é: se você conheceu uma pessoa autista, você conheceu uma pessoa autista, você não conheceu o autismo, porque é um quadro muito heterogêneo, né? E nas próprias classificações diagnósticas, eles mostram que, por exemplo, as dificuldades de reciprocidade socioemocional podem ir desde uma falta de compartilhamento total, até uma dificuldade de compartilhar, uma vontade de compartilhar, mas comportamentos atípicos nesse compartilhamento, tá? E aí vem essa ideia do DSM-5 dos níveis de suporte, e eu acho bom a gente já esclarecer uma coisa. Por que eles causam tantas dúvidas? Porque a operacionalização, para a gente diferenciar o que é o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, não foi bem estabelecida. Então, o DSM jogou isso mesmo em 2013. Isso pegou muito, como a CID estava desatualizada, a gente está usando o DSM há 10 anos, então isso difundiu muito de falar de níveis de suporte, tá? E que seriam, sim, pensando nisso. Então, se uma pessoa, ela normalmente, né, um autista que é verbal, que tem uma habilidade de comunicação mais preservada, ele vai mais para um nível 1, né? Eventualmente o nível 2 ele vai ter mais dificuldade de comunicação, o nível 3 está mais repleto de pessoas que são não verbais, embora não seja uma regra, sabe? A não verbal é nível 3, né? Mas de forma geral vai funcionar assim, porque uma pessoa que é não verbal vai ter muito mais necessidade de adaptações e de suportes para sua comunicação, por exemplo. Né? Mas como os níveis não foram bem operacionalizados, fica muito essa dúvida mesmo. Quem é nível 1, quem é nível 2, quem é nível 3, e na própria prática clínica, a gente vê que isso pode flutuar ao longo do tempo. Né? A pessoa funciona como nível 1 em determinado momento da vida ou em determinadas situações, em outras situações, né? Ela exige um maior nível de suporte, então isso acaba variando um pouco mesmo. Que ótima explicação para a gente, né? E, inclusive, como a gente está falando para a população leiga no geral, né? Para pessoas, para familiares que têm o autismo na família e para outros que nem sabem que tem, porque eles não notaram nenhum tipo de sinal, de sintoma, não recorreram ao médico. Então, quando você fala nível 1, nível 2, nível 3, inclusive que às vezes a pessoa é de nível 1, mas em determinados momentos ela precisa do nível 2, cita um exemplo prático, por exemplo, para a gente. Uhum. Vou citar um exemplo em relação à comunicação, de novo, que eu acho que é o mais fácil, tá? Normalmente, no nível 1, a gente vai ter pessoas que têm uma capacidade de comunicação mais preservada e se comunicam sobre diferentes assuntos, diferentes temas, né? Quando eu pego uma pessoa com nível 2, eu vou ter uma pessoa que se comunica muito mais quando é do seu interesse, ou se comunica para buscar ajuda para resolver alguma coisa, mas não tem tanta troca mais livre, mais fluida ali na comunicação do dia a dia. E o nível 3 vão estar pessoas que vão ter uma comunicação muito mais restrita, tá? Ou com uma total ausência de comunicação, ou essa comunicação se manifesta mais por meio de comportamentos do que por algum tipo de linguagem ali, né? Então, um ambiente que está me irritando muito, eu vou me desorganizar, tá? E apresentar comportamentos mais de irritabilidade ou eventualmente de agressividade, porque a comunicação é mais limitada. Tá? Outro exemplo seria, por exemplo, a inflexibilidade, né? Que é uma das características ali que a gente chama dos critérios Bs. Eu posso ter algum nível de inflexibilidade, sim, no nível 1, tá? Mas se essa inflexibilidade ela impacta a ponto de pequenas mudanças, a pessoa não conseguir tolerar. Então, estou falando, assim, às vezes, de crianças mudar um caminho, a pessoa se mudar o caminho da escola, a criança se desorganiza totalmente, não consegue frequentar a escola naquele dia. Então, você vê que o impacto é muito grande. Tá? Então, todas as características, elas podem estar presentes nos diferentes níveis, mas o quanto ela impacta a vida da pessoa, ou seja, o quanto eu preciso que alguém me ajude a mediar, ou o quanto aquilo me impede de realizar as atividades que eu normalmente realizaria, é que a gente vê essa diferença do nível de suporte. Nossa, esse exemplo foi ótimo, ou seja, é por isso que se fala tanto autismo e rotina, né? Que a gente precisa estabelecer um critério de rotina e que, às vezes, para o leigo, ele não percebe, só mudei aqui o prato para servir a comida e tem um impacto absurdo que a pessoa para de comer, né? Exatamente. Bom, além dessa questão, eu queria saber, assim, o autismo, ele, em geral, é diagnosticado em que fase da vida e como?
Tem exame específico para isso ou é uma avaliação clínica? Vamos conversar um pouquinho, então, né? Tá. Primeira questão do diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico de autismo é essencialmente clínico. Tá? Ele é uma boa observação clínica, uma anamnese, ou seja, perguntas ali direcionadas, né? Assim, mais voltada para avaliar esses determinados critérios que a gente falou. Uhum. Tá? Preferencialmente, né, se a gente conseguir fazer observações em diferentes ambientes, ou ter múltiplas fontes ali, né, família, eventualmente para crianças escola, então se a gente tiver múltiplas fontes, é melhor também para a gente poder entender aí alguns impactos, né, mas a gente não precisa de nenhum exame específico para fazer o diagnóstico de autismo. O que a gente pede, e aí a gente deve sempre pedir, são algumas avaliações complementares, porque, por exemplo, uma característica do autismo é a não responder ao nome quando chamado, né? Como isso a gente pode ter impactos, né, de questões auditivas, então uma triagem auditiva para avaliar se essa criança escuta bem, ou se esse adulto escuta bem, ela é importante, Claro. né? Mas não porque ela é necessária para fazer o diagnóstico de autismo, ela é necessária para excluir alguma outra coisa, tá? Que poderia ser um confundidor ali. Tá. Né? Em alguns casos, a gente acaba necessitando, para uma confirmação diagnóstica, de avaliações multiprofissional, que a gente fala. Então, a gente inclui outros profissionais, como um psicólogo, um neuropsicólogo, um terapeuta comportamental, uma fonoaudióloga, né? Uhum. Para a gente conseguir compor melhor ali, entender aquele diagnóstico, tá? E sobre a faixa etária de diagnóstico, o que acontece, né? Como eu falei, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, então ela está presente desde os primeiros anos de vida. Mas os próprios manuais diagnósticos, eles fazem uma ressalva de falar que, dependendo, claro, ali do nível, então dependendo das características, essas manifestações, elas podem ser notadas um pouco mais tardiamente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dificuldade do social, que é um autista que é totalmente isolado, que não tem interesse pelos outros, tá? Mais alheio ali, né, às vivências sociais, normalmente isso vai estar presente desde pequeno e a gente já vai notar isso ali com 2 anos ali no máximo, a gente vai estar notando, tá? Então, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue fazer o diagnóstico em muitos casos. Quando esses déficits são mais sutis na parte social, pode ser que eu note essa dificuldade quando essa criança está um pouquinho mais velha e a demanda social aumenta, né? Então, aí eu vou notar um pouquinho melhor. Então, o diagnóstico, ele pode ser feito em qualquer momento da vida, tá? E o que acontece é que, com mudanças nos critérios diagnósticos, com maior conscientização, né? A gente tem visto que pessoas buscam diagnóstico mais tarde, mas não porque elas não tinham prejuízos ao longo da sua vida, tá? Mas muitas vezes esses prejuízos, eles eram não sendo considerados como um autismo. Essa pessoa recebia outros diagnósticos psiquiátricos, eventualmente, um TDAH, né, um déficit de atenção e hiperatividade, uma ansiedade social, tá? E aí, depois, dependendo da qualificação ali do profissional que avalia, a gente pode rever esse diagnóstico. Mas o prejuízo, ele tem que estar presente aí ao longo da vida, de alguma forma. Doutora, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Você não sai daí não, porque nós temos muitas dicas importantes sobre autismo. Até já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje abordando o tema autismo, esclarecendo todas as dicas que vocês nos enviaram, com uma grande especialista, a doutora Graciele Azevedo, da Unifesp, do time da Unifesp. Doutora, reforçando ainda a questão diagnóstica, né? Até porque tem aí a atriz Letícia Sabatella, tem o outro ator, o Vitor, que acabaram mostrando para a sociedade que o diagnóstico do autismo acaba sendo feito também numa fase já da pessoa adulta. E aí é claro que chega aquela pergunta, né? Ah, mas então o autismo não é só aqueles casos das crianças, dos adolescentes que se ficam com movimento repetitivo, se debatendo, não olhando para ninguém? Quer dizer, vale a pena a gente fazer esse alerta, né? Que em todas as fases da vida, como você nos disse,
é possível o diagnóstico. O que é importante a gente lembrar, assim, qualquer diagnóstico médico, né, especialmente se a gente for falar dos diagnósticos psiquiátricos, eles estão relacionados a algum tipo de impacto. E, então, a pessoa, ela tem que ter sofrido por causa disso, tá? Então, essas características delas causaram algum impacto, algum sofrimento ali ao longo da vida, né, para a gente fazer o diagnóstico, tá? Mas é o que eu falei, muitas vezes são pessoas que, ao longo de sua vida, tiveram até outros diagnósticos, mas não o diagnóstico de autismo, né? É claro, assim, é muito pouco tempo para a gente... Eu já falei que é um quadro heterogêneo e complexo, então a gente talvez não conseguisse abarcar todas as características clínicas de autismo. Mas o que eu já acho importante falar, então, tá? Quando a gente olha para o grupo de critérios do autismo, que eu falei que tem duas grandes áreas, aquela área dos comportamentos repetitivos, restritos ou estereotipados, tá? Pelo DSM, a gente tem 4 desses critérios, e eu só preciso de 2 para fazer o diagnóstico do DSM. Um deles seriam essas estereotipias motoras, né, que nos códigos são referidas como movimentos estereotipados de corpo. Então, ele não é obrigatório, tá? Nem todo autista vai ter estereotipia, embora seja algo muito comum de acontecer, tá? Então, nem todo autista vai ter a inflexibilidade, ela não é obrigatória, eu só preciso de 2 de 4, embora seja muito comum acontecer a inflexibilidade, eu posso ter autistas que não são inflexíveis. Então, não tem um comportamento único que você fala, não, isso daqui tem que estar presente em todos, tá? Existem, sim, grupos de sintomas, então, alguma dificuldade no que a gente chama de comunicação não verbal, que vai incluir contato visual, uso e compreensão de gestos, uso e compreensão das expressões faciais, postura corporal, né? Algum prejuízo disso deve existir. Agora, quer dizer que todo autista não olha no olho? Não. Tá. Não precisa necessariamente ser esse o prejuízo, embora as dificuldades do contato visual sejam muito presentes. E, para além disso, a gente tem um fenômeno que tem se estudado, mas que a gente chama de camuflagem ou mascaramento, né? Que é quando a pessoa autista, ela acaba mascarando alguns sintomas para se encaixar melhor, tá? Para conseguir ser aceito melhor no grupo. Então, assim, eu tenho um interesse muito intenso em trens, e eu adoro trens. Mas eu consigo identificar que as pessoas não gostam tanto, e às vezes eu vou me controlar ali às custas de um sofrimento interno, mas não vou ficar falando disso perto das pessoas. Eu sei que olhar no olho é importante, então eu vou me forçar a olhar no olho. Muitos autistas falam que olha aqui no meio da testa, né, para não ser tão desagradável de ficar olhando no olho, mas eu vou treinar isso, eu vou me esforçar para fazer isso, para as pessoas não notarem que tem alguma coisa de diferente comigo, né? Então, como a gente pode ter esses fenômenos aí ao longo da vida, né, isso também dificulta muitas vezes o diagnóstico ali, né? Dependendo do que eu falei da quantidade de sintomas, do quanto de apoio aquela pessoa precisa. Pode também ocorrer, por exemplo, alteração em cheiro, em temperatura. Isso deve ser observado, por exemplo, pelos pais? Esse é um dos critérios B, de novo, que eu falei, ele não é obrigatório, não são todos os autistas que precisam ter, mas ele é muito frequente, que é o que a gente fala que a pessoa pode ser mais ou menos reativa a qualquer tipo de estímulo sensorial, seja ele visual, auditivo, olfativo, gustativo, tátil, propriocepção, vestibular. Então, pensando ali nos nossos sentidos, a pessoa pode ser muito reativa, ou seja, se incomodar muito com barulho e tampar os ouvidos diante do barulho, tá? Se incomodar com luminosidade, fechar o olho, não tolerar uma luminosidade. E ela pode ter um perfil que é menos reativo, que às vezes busca objetos luminosos, busca objetos que giram muito, de ficar olhando, de ver muito perto, de gostar de coisas mais intensas. A mesma coisa do tato, pode não tolerar ali coisas táteis, não gostar de texturas, etiqueta de roupa, tipos de roupa específica, né? Então, existe uma variabilidade muito grande aí nessas alterações que a gente chama do processamento sensorial. Perfeito. Agora, vamos falar de tratamento? Vamos lá. Essa é uma das dúvidas maiores, né? Principalmente das famílias. É possível tratar? A gente não fala em termos de cura, mas é possível tratar, e o tratamento tem de envolver uma equipe super multi, assim, profissional, para a qualidade de vida dessa pessoa? Exatamente, acho que esse é o ponto que você trouxe, assim, para que serve o tratamento, tá? Qualidade de vida e autonomia, né? O principal foco do tratamento é esse, tá? A gente tem aí, classicamente, né, com o que a gente entendia de autismo antes, uma ideia de que, na verdade, era um treino para virar pessoa típica, tá? Mas não é essa a ideia do tratamento.
A ideia do tratamento é oferecer as ferramentas para que essa pessoa melhore sua qualidade de vida e melhore sua autonomia. Então, se eu estou pensando, como eu falei, uma pessoa que às vezes é não verbal e que não aprendeu outra forma de comunicação, então, na hora que ela precisa demonstrar que aquele ambiente não está ok, o que estão fazendo não está ok, ela vai partir para uma irritabilidade, comportamentos de agressividade. E eu vou inserir na vida dessa pessoa, que a gente chama de comunicação aumentativa e alternativa, né? Fornecendo para ela um instrumento que ela pode utilizar para se comunicar com o meio, e ela vai diminuir esses comportamentos agressivos, eu estou melhorando significativamente a qualidade de vida e a autonomia dessa pessoa. Então, o tratamento, né, por ser um quadro que a gente fala que é pervasivo ali do desenvolvimento, ele pega diferentes áreas do desenvolvimento, ele normalmente é um tratamento, sim, multiprofissional. É claro que não existe uma receita de bolo que serve para todo mundo, tá? Mas de forma geral, em crianças pequenas, a gente está falando de tratamentos que são necessariamente mais intensivos, né? E aí a gente tem alguns grupos ali de terapias que têm mais evidência na literatura, tá? Como modelos naturalistas e desenvolvimentistas, como é o modelo Denver, os modelos comportamentais, como é o modelo ABA, de análise de comportamento aplicada. Na terapia ocupacional, a gente tem a integração sensorial, que vai trabalhar os aspectos sensoriais, né, que essa pessoa tem de dificuldade. A fonoaudiologia é muito importante para trabalhar os aspectos de comunicação, né, que frequentemente, em algum grau, ali, eles estão impactados também. Então, no geral, a gente vai trabalhar com equipe multi, não existe um tratamento medicamentoso para essas características do autismo que a gente falou, né, dificuldade de interação, os comportamentos rígidos, inflexíveis ali, não existe uma medicação para isso, então o tratamento ele é sempre multidisciplinar, embora a gente eventualmente vai acabar usando medicações dependendo de algum grupo de sintomas ali que essas pessoas possam ter, né, mas de forma geral ele é multidisciplinar. Em crianças, pelo menos, ele é mais intensivo, e aí, dependendo ali, né, do nível de suporte, então, o nível de suporte 3, provavelmente, vai precisar de um tratamento mais intensivo ao longo da vida, né? Enquanto para um nível de suporte 1, eventualmente essa intensidade do tratamento ela vai reduzindo e mudando ali ao longo da vida. O papel da família, portanto, nesse processo é de fundamental importância. Sim, sim. O que a gente fala muito, tá? Isso em psiquiatria da infância e adolescência, especialmente no geral, assim, a gente não consegue fazer nada sozinho, só com a criança ou só com o adolescente, sem envolver de alguma forma as pessoas que estão na vida dessa pessoa. Especialmente pensando em autismo, tá? Não adianta ele ir 1, 2 vezes por semana na fonoaudióloga e ela não explicar para a família como é que ela vai estimular a comunicação em casa. Ou se ela está usando uma comunicação aumentativa e alternativa, a família não aprendeu a utilizar essa comunicação aumentativa e alternativa. Então, né, a gente fala que normalmente, se a gente for pensar em crianças e adolescentes, tem um tripé. São as coisas com a própria pessoa, a família e a escola. Se a gente vai para a vida adulta, a escola vai mudar pela faculdade, pelo trabalho, tá? Mas se a gente não trabalha com todas essas áreas, fica muito difícil a gente conseguir algum resultado. Dizem também que tem determinadas pessoas com autismo que são consideradas como gênios, porque elas têm uma capacidade, né, extra, né, para aprender determinados segmentos. Isso é um fato. Acho que é bacana, se você puder falar isso para a gente, até para desmistificar, porque tem gente ainda que acha que uma pessoa tem um diagnóstico de autismo, ela não vai aprender nada, tadinha dela, né? Então, a gente tem aí alguns grupos de preconceitos que existem em relação ao autismo, né? Ou é aquele que nunca vai aprender nada, ou é um gênio. Então, é muito comum as pessoas autistas relatarem, sempre me perguntam, então, você tem uma habilidade especial porque você é autista, né? E assim, pode acontecer sim, tá? Como eu falei, esse é um grupo heterogêneo, então, dentro de pessoas autistas, a gente vai ter pessoas com deficiência intelectual, né? E que os estudos ainda mostram que chega a quase 50% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual também, e a gente também vai ter um grupo ali que está na faixa do que a gente chama de superdotação, né, um QI muito acima da média, ou eventualmente habilidades que a gente chama de habilidades savant, são habilidades específicas em determinadas áreas, e aí acho que o clássico que a gente tem, né, que as pessoas veem, é daquele filme Rayman, né, que era um autista que tinha ali um alto nível de suporte e tinha também uma habilidade muito específica ali em matemática, né, muito acima da média ali, que caía as coisas no chão e ele já contava quantas coisas tinham ali, tá? Só de olhar visualmente, reconhecer padrão. Então, sim, existe isso, tá? Mas como eu falei,
É um grupo muito heterogêneo, né? Então não dá para a gente tentar qualificar, enquadrar todo mundo numa caixinha só. Tá. Agora, é importante sabermos que, mesmo com o diagnóstico de autismo, um grande número, né, de pessoas, elas podem não só ir para a escola, aprenderem, como elas podem trabalhar, elas podem desenvolver suas carreiras normalmente. E que isso depende, inclusive, desse tratamento, quanto mais cedo, né, dessa orientação, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que o que a gente pode falar é assim, não só podem, como devem, né? Eles devem estar todos na escola, devem ter todos o acesso aos instrumentos que eles precisam para a aprendizagem, tá? O tratamento, como eu falei, se ele ficar restrito, né, muito no modelo ali da terapia ou só da família, e a gente não for para modificações ambientais que facilitem isso, dificilmente. Então, se eu não estou numa escola que adapta o material para essa criança quando ela precisa, tá? Que flexibiliza o currículo e traça um plano individualizado para essa criança, para esse adolescente, no que eles precisam, né? Eu posso ter o tratamento de saúde, eu posso ter a família lá, mas o aprendizado dessa criança não vai, se eu não tiver adaptações ambientais que favoreçam isso. Né? A mesma coisa no ambiente de trabalho. Assim, sim, eu vou ter um grupo de pessoas autistas que talvez precisem de poucas adaptações no ambiente de trabalho, mas isso é mais a exceção do que a regra. Então, eu vou precisar, por exemplo, a gente falou da rotina, né? Então, se eu estou no ambiente de trabalho, que as pessoas tendem a mudar coisas de última hora, dar demandas que modificam, tá, de última hora, para um autista que tem questões com inflexibilidade, isso vai ser muito difícil de lidar, né? Então, a dificuldade de comunicação é muito frequente. Então, se eu estou pensando lá que a comunicação verbal, às vezes, é o mais difícil para eles, eu dou instrução verbal o tempo inteiro, e eu não complemento essa instrução, talvez com um e-mail, com algum dado por escrito da orientação que eu estou passando, a pessoa pode ter mais dificuldades, tá? Então, a gente precisa pensar que a sociedade precisa adaptar mais os ambientes, adaptar os processos ali, né, de diferentes formas, para que a gente possa, de fato, estimular esse aprendizado e essa inclusão nos ambientes de trabalho. Acho que depende mais de adaptações até, né, tratamento junto com essas adaptações ali da sociedade. Por isso que eu espero que muita gente da sociedade possa depois assistir esse nosso programa, viu, doutora Gratielli? Porque, afinal de contas, é um tratamento não só médico de saúde, né, e com o papel da família, mas da sociedade inteira, como você acabou de nos explicar, né? Eu quero agradecer demais a sua participação, foi muito esclarecedora, viu? O espaço vai permanecer aberto aqui do programa para vocês. Ai, que ótimo, agradeço aí o convite, espero que a gente colabore, né? A gente sabe que em abril tem aí o mês de conscientização do autismo, como o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, então a gente espera que esse vídeo possa alcançar ali, muitas pessoas e ajudar de alguma forma. Muito obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever e compartilhar esse programa, nos acompanhe no canal no YouTube e nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Muitíssimo obrigada. Beijo.